Olá, a paz do Senhor a todos vocês. Estou aqui para compartilhar com vocês a leitura de alguns versículos da palavra e também para a gente refletir um pouquinho no que eles diz em mais uma da nossa série de devocionais. Amém? O texto que eu quero ler com vocês, irmãos, hoje é o livro de Marcos, o capítulo 6, do versículo 30 até o 32. Vamos ler o texto? Diz o seguinte: Os apóstolos voltaram e contaram a Jesus tudo o que tinham feito e ensinado. Havia ali tanta gente chegando e saindo que Jesus e os apóstolos não tinham tempo nem para comer. Então ele lhes disse: Venham, vamos sozinhos para um lugar deserto, a fim de descansarmos um pouco. Então foram sozinhos de barco para um lugar deserto. Só até aqui por enquanto. Então esse texto ele está mostrando, irmãos, um planejamento de Jesus para um período de descanso que ele queria ter junto com os apóstolos, tá? Mas antes deste texto, o que estava acontecendo? Qual a situação que tinha acometido eles? Algumas coisas importantes, tá? Jesus estava de vento em popa no seu ministério, indo de cidade em cidade, de região em região, anunciando o evangelho, expulsando demônios, curando os enfermos. Depois disso, Jesus ele organizou uma expedição para os apóstolos, para os discípulos. Então eles mandou eles de dois em diversas cidades, em diversas aldeias, para evangelizar, né, para falar do evangelho do reino de Jesus, para falar também a respeito da... Eles foram enviados também com toda a autoridade para expulsar demônios, para curar enfermos, e eles retornaram eufóricos, falando para Jesus: olha, em teu nome nós fizemos grandes coisas, expulsamos demônios, curamos enfermos, milagres aconteceram em teu nome, Jesus. E então eles vinham de uma maratona bastante intensa. Tanto Jesus quanto os discípulos de Jesus, eles estavam cansados. E se não bastasse o cansaço físico, também tinha um cansaço emocional, uma fadiga emocional, um abatimento emocional, porque eles tinham acabado de receber a notícia da morte de João Batista, que deixou Jesus bastante chateado. Então Jesus ele falou: é tempo de nós pararmos um pouco. É tempo da gente repousar, da gente descansar. Vamos para um lugar deserto, onde estaremos somente nós, para que nós possamos descansar. E foi isso que eles fizeram. Conforme os versículos que nós lemos, eles entraram num barco, ali no mar de Tiberíades, né, que é o mar da Galileia, da onde Jesus se locomovia para diversas cidades, para diversas aldeias. Eles entraram nesse barco para ir para esse lugar deserto. E isso daqui mostra para nós a importância de a gente saber o momento de parar. Existem momentos que a gente tem que repousar. Existem momentos que a gente tem que se resguardar. Tem momentos que a gente tem que parar um pouquinho para descansar o corpo, mas também para descansar a mente, para descansar o coração. A gente está vendo um momento bastante difícil, de notícias bastante cruéis, de bastante incerteza. Muitas pessoas perdendo a renda, com esse distanciamento social, nessa quarentena que nós estamos obrigados a cumprir, e é para o nosso próprio bem, na verdade. Mas se não fosse a preocupação financeira, tem preocupação com a saúde. E se não fosse a preocupação com a saúde, tem tantas outras preocupações no nosso dia a dia. Então, seguindo o exemplo de Jesus, Jesus chamou os discípulos dele para um lugar para que eles estivessem sozinhos e eles pudessem descansar. E o Senhor está nos convidando hoje para que a gente possa ir para um lugar sozinho com o Senhor para descansar. Descansar aos pés do Senhor. Lá naquele lugar de repouso, onde estariam só os discípulos e Jesus, eles não ouviriam muitas e muitas vozes, eles ouviriam somente a voz de Jesus. O Senhor ele nos chama para um lugar de repouso, para um lugar de descanso, para a gente ouvir a voz de Jesus, para a gente meditar na palavra de Deus. Aqui a palavra fala que eles estavam numa situação de tanta correria que dificilmente eles tinham tempo para parar para comer. E às vezes parece que a nossa vida é assim. A gente corre tanto, a gente trabalha tanto, às vezes a gente tem dificuldade de parar e se alimentar, de cuidar da nossa própria saúde. Mas a exemplo daquilo que o próprio Deus fez, ele trabalhou em 6 dias, no sétimo ele descansou.
E ele nos deu esse exemplo, ele nos deu essa ordem para que a gente também aprendesse o momento de parar e descansar. Então quero falar para você, meu irmão, talvez você está aí forçadamente preso dentro de casa, mas aproveita esse tempo para descansar a mente e o coração nos pés do Senhor Jesus. Meditar na palavra do Senhor, buscar ao Senhor em oração, orar por você, orar pela igreja, orar pela sua família. Aproveita esse tempo. Medita na palavra do Senhor, se desliga de todas as vozes do mundo, se desliga um pouco da televisão, até mesmo dessas notícias do coronavírus, dessa pandemia, para ouvir somente a voz de Jesus. No final das contas, a gente vê aqui que essas férias foram um pouco frustradas. Se você continuar lendo o texto, você vai ver que a multidão viu que Jesus e os discípulos tinham subido no barco e eles começaram a seguir eles pelas margens ali do mar de Tiberíades. E quando Jesus chegou nesse lugar deserto, ele não estava mais deserto, já tinha uma multidão lá. E Jesus se compadeceu dessa multidão e começou a abençoá-los, a curá-los, a expulsar os demônios, a falar da palavra do Senhor para eles, porque Jesus, a palavra fala que ele teve dó dessas pessoas porque pareciam ovelhas que não têm pastor. Mas o ensinamento que Jesus dá aqui para nós é que existem momentos que nós temos que parar, descansar a mente, descansar o coração na presença de Deus. E é essa a mensagem que eu quero deixar para você. Tá bom, meu irmão? Deus abençoe a sua vida e até a próxima.